Professor, são 58 para 59 minutos de live. Eu combinei com você uma hora. Eu tenho um ponto que eu preciso abordar ainda e eu tenho algumas perguntas aqui da rapaziada e comentários, elogios que eu quero passar rapidamente. Como é que é seu esquema? Se você quiser continuar mais um pouco, eu não tenho problema, não. É isso que eu queria perguntar. Se você tem mais 10, 15 minutinhos aí, não seria um problema para você estender um pouquinho. Podemos fazer mais uma hora, é uma delícia conversar com você. Não seja generoso, incentivar a madrugada, viu? Eu estou em casa, a minha esposa não está preocupada se eu vou chegar ou não vou. Eu queria, primeiramente, a última pergunta minha para passar para a rapaziada aqui, que tem abordagens excepcionais aqui nos comentários, é o seguinte, primeiro endossar aquela fala que você fez, professor, relacionada à falta de projeto dos militares hoje, né? O decano do jornalismo brasileiro hoje, o Jânio de Freitas, né? Ele é o jornalista mais antigo, né? Mais idoso na pena ainda, e me impressionou que a primeira cobertura dele... Talvez o melhor comentarista político que nós temos no Brasil hoje, o Jânio de Freitas. E a primeira cobertura dele, professor, só para dimensionar, ele era repórter do lendário Jornal do Brasil, foi o Suicídio de Vargas. Ele era um rapaz de menos de 20 anos, é a primeira cobertura dele, está até hoje na pena, com comentários muito afiados na Folha de São Paulo ainda. Ele diz que nem com o Jânio dá para comparar Jair Bolsonaro por conta da falta de projeto. E ele fala que naquele contexto do Jânio, ele ainda tinha uma ideia, por mais translocado que fosse, e era... ele queria manter uma equidistância naquele auge da Guerra Fria entre o polo soviético e o polo norte-americano, entre a China e os Estados Unidos. Então ele queria se manter assim, que o Brasil pudesse emergir como uma potência de terceira via, naquele contexto de Guerra Fria. Então, por mais absurdo que fosse a tese, ele tinha uma tese. Aí ele fala que o Bolsonaro hoje não tem uma tese, que os militares, por conseguinte, também não a têm. Esse é só um comentário, realmente, em relação àquele anterior. Não há um projeto em curso e os militares também não têm um projeto. O golpe não sai, sobretudo por causa disso. Se eles tivessem um projeto, batalhando por um projeto, isso a gente teria que pensar, e aí até discordar, as formas de resistência seriam outras. Mas o que a gente vive hoje é um governo bastante à deriva. Eles não se entendem nem entre eles. Mas por quê? Porque não há uma liderança consistente. O Bolsonaro não lidera. O Bolsonaro ele pode lá se impor entre os aliados dele, mas nem entre os aliados dele ele consegue liderar. Ele não, é um governante que aparentemente não consegue suportar um auxiliar que seja mais inteligente do que ele. Eu aprendi com um político do PMDB aqui de Goiânia, ele nem é de Goiânia, ele era do interior, morreu recentemente, o Sodino Vieira, não sei se você chegou a conhecer, é uma figuraça que eu conheci no início da minha atividade docente. O Sodino Vieira ele dizia o seguinte, ele uma vez elogiou um político aqui de Goiás, e ele elogiou da seguinte maneira, falou, olha, Signatis, essa pessoa é um grande político, e eu reconheço ele como um grande político, você sabe como? Porque ele é uma pessoa que ele coloca como assessor dele pessoas mais inteligentes do que ele. Então, assim, ele reconhecia o grande líder, a pessoa que reúne em volta dele gente mais capaz do que ele. Porque eles, na consciência de que aquelas pessoas de alta capacidade, se elas realizarem muito, ele vai obter os louros de tê-la escolhido. E, aparentemente, o Bolsonaro não tem essa capacidade. Então, se a pessoa aparecer um pouco mais que ele já se enciuma e já bota para fora. Se a pessoa assume uma postura mais técnica, diferente de uma visão política dele, como acontece hoje com o Ministério da Saúde, a sucessão de ministros, de queda de ministro no Ministério da Saúde, é um negócio vergonhoso, dentro de uma crise, de uma pandemia internacional. De forma que é uma pessoa de baixa capacidade de liderança. Isso ele já tinha demonstrado como deputado. Ele nunca foi de grandes negócios. Diferente, por exemplo, do Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha sempre juntou gente, centenas de deputados apoiando ele, e ele articulava muito bem com todos, né, e ganhou muito dinheiro com isso. O Bolsonaro nunca conseguiu, ele sempre foi da jogadinha, de contratação do parentinho, de juntar o pessoal do eleitorado dele, colocar no gabinete, fazer rachadinha de salário de funcionário. Então, sempre foi a corrupçãozinha miúda. Ele nunca foi de grandes coisas. A presidência da República foi um negócio que aconteceu na vida dele,
e que, a meu ver, um ano depois, até hoje, ele ainda está meio perdido, ele não sabe o que fazer disso. Mas ele sabe o que é o poder. Essa consciência ele tem, a consciência do poder ele tem. Ele não sabe o que fazer do poder. Ele não tem isso que você falou, não há um projeto em andamento, não há um projeto em curso. E nesse sentido, de fato, não merece comparação nem com o Jânio Quadros. O Jânio Quadros era um professor de português, cara. É um professor até ilustrado, o Jânio Quadros.